Olá, pessoal. Bem-vindos ao 11º episódio do Força e Honra Podcast. Continuar agradecendo a todos que estão nos assistindo, curtindo, compartilhando, né? Divulgando o nosso conteúdo. Vou pedir para quem está nos assistindo a primeira vez que se inscrevam no nosso canal, ative o sininho das notificações para que vocês não percam nenhum conteúdo. E curtam, que isso ajuda, né, o vídeo a ter mais alcance, né, e levar a mensagem a mais pessoas. Também nos sigam no Instagram, Força e Honra Podcast também, onde todo dia eu lanço o 3 em 1. São 3 mensagens, né, em 1 minuto, com o intuito da gente fazer uma reflexão e, de alguma forma, melhorar o nosso dia. Nós também temos um projeto que é o Apoia-se, é um projeto social, apoia-se/Força e Honra Podcast. No Instagram e no canal do YouTube tem os vídeos explicando como se cadastrar. É bem simples, né? Onde você se cadastrando pode estar ajudando com qualquer quantia, R$1, R$5, R$10, não importa. Lembrando que todo o valor arrecadado, 100% do valor arrecadado, é destinado à ajuda de uma instituição de caridade que é indicada pelos próprios colaboradores, tá? Nenhuma parte do valor, nenhuma porcentagem é destinada a outro fim, particular, privado, ou para mim, ou para quem quer que seja. 100% destinado à ajuda de instituições de caridade, tá? Então, se você quer ajudar de alguma forma, mas não sabe como, né? Nos ajude a ajudar outras pessoas, tudo bem? Meu muito obrigado. Hoje nós temos aqui um convidado, né? Eu não o conhecia pessoalmente. Quem fez a ponte foi um amigo em comum, o Gideon. Gideon, abraço aí para você, né? Ele falou, pô, sargento, tem um amigo meu lá que o cara é fera, ele faz isso, faz aquilo. Eu falei, pô, interessante, né? Vamos conversar aí, vamos se apresentar. Fiz o contato e de pronto ele aceitou o convite, entendeu o propósito aí do canal, está aqui hoje e vamos falar sobre vários conteúdos e vocês vão entender sobre o que se trata, né? O cara é versátil demais aí, faz várias coisas da vida e tem sucesso em todas elas. Então, a gente vai entender um pouquinho, né, das técnicas que ele utiliza para isso. Ele tem um canal no YouTube, que é o Bizu com Vagnão, e ele vai falar muito mais sobre isso também. É o meu amigo Wagner da Cruz. Wagner. Valeu, irmão. Satisfação, obrigado aí. É uma honra, né, tê-lo aqui, de verdade, tá? A gente sabe que o tempo é corrido, estava trabalhando, conseguiu um tempo para vir aqui, né? Então, de antemão, o canal, cara, vai estar sempre aberto. Qualquer conteúdo que você queira passar, o que a gente puder estar ajudando de alguma forma. Hoje é uma troca, né? É uma ajuda, mas eu entendi que o teu propósito é o mesmo, ajudar pessoas de alguma forma. Então, para pessoas desse tipo, cara, o canal vai estar sempre aberto. Mais uma vez, obrigado pela confiança e pela presença. Fechou? Obrigado aí pelo convite, né, de estar aqui. O pessoal que está em casa, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que vocês vão estar assistindo. De antemão, já se inscrevam aqui no canal, né, do Força e Honra, do podcast, lá no Instagram também. E no meu canal também, que eu sempre estou postando algum conteúdo lá para ajudá-los. A ideia é justamente essa, né? Alinhar o que a gente tem de conhecimento para poder agregar na vida de vocês. Show. Wagner, falar um pouco aí do teu currículo, né? Como sempre, né? Eu sempre falo isso, é extenso. Mas vamos lá. Faz parte, né? E mérito seu. Oriundo de escola pública, né? Da periferia aqui de São Paulo, Zona Leste. Se alistou, né, aos 18 anos para servir a aeronáutica em 2010. Passou em seu primeiro concurso para a PM de São Paulo, né? E para um curso, né, de soldado da aeronáutica em 2012, 2013 no CFC da aeronáutica, 2015 para os concursos da EAR, Escola, né, de Especialistas da Aeronáutica, estudou inglês no Canadá em 2016 e 2017, em 2018 foi professor de inglês no CCAA e no curso preparatório Borges para escolas militares. Em 2019 começou a estudar para vestibulares e passou na USP de Letras, 2020 em farmácia pelo Enem na Unifesp, 2021 cursando farmácia conseguiu algumas aprovações, né, na Faculdade Albert Einstein, enfermagem, Unifesp em letras, primeiro colocado, né, top, e oficial da APM aqui no Barro Branco, 2021, 2022 e 2023, o que gera uma certa invejinha em alguns, né, a gente até brinca, né, Verdade. Pouco, mas faz parte. E atualmente, né, sargento da aeronáutica, servindo aqui em São Paulo, tem um canal no YouTube, como a gente falou, que é o Bizu com Vagnão, se inscrevam lá, né, curtam, compartilhem para as pessoas que vocês gostam, que o conteúdo é de primeira, confiram lá. Onde, né, ele passa dicas de estudo para concurso público, tanto da PM como soldado oficial, e dicas para vestibulares.
entusiasta aí do esporte, né? Esportes radicais, atleta de paraquedismo, maratona, ultramaratona, triatlon, snowboarding e wakeboard. É um dos esportes aí que eu ainda quero fazer, é o wakeboard, né? E o kitesurf, que eu acho legal, da hora. Bom, Wagner, depois de eu ter lido aqui o seu currículo, é um bate-papo, fica à vontade aí para falar, né? Vamos começar pelo começo, né? Fala sim. um pouco aí da sua história para o pessoal que está nos assistindo aí. Então, para a galera que está em casa e que ainda não me conhece, como o Servinsky sintetizou aqui, né, um pouquinho do currículo. Galera, sou jovem, né, de periferia, então eu falo que a oportunidade para quem vem de periferia é sempre mais escassa, né? Sim. Mas é aquilo, a gente tem sempre que abraçar a oportunidade ali que a gente tem. Então, lá atrás eu não tive tanta oportunidade para poder estudar, mas quando surgiu, eu abracei ela. Então, eu me alistei aos 18 anos para poder servir aeronáutica e ali eu me encontrei no caminho dos estudos. E a partir desse momento eu vi que, para nós que somos de periferia, a questão do estudo é muito importante, né? Um divisor de águas. Sim. Porque se você quiser vencer na vida, o estudo é o caminho, né? A gente sabe que há outras formas, a galera que vai na parte da cultura, da música, do futebol, mas é 1 em 1 milhão. A probabilidade de você conseguir alcançar o objetivo é bem inferior. Diferente do estudo, que é algo mais palpável, mais tangível e vai depender mais de você do que de outras pessoas. Sim. Por exemplo, no futebol, você depende de empresário, você depende de uma indicação, de um olheiro, de um padrinho. No estudo, depende de você. Então, você vai pegar uma matéria, vai pegar um cursinho, você vai se esforçar para passar no concurso. E pela minha infância ser bem difícil, eu acredito que a resiliência já fez sempre presente na minha vida, né? Do meu irmão também, que é sargento, passou no concurso também. Então, aí eu sempre tive essa ambição de estudar, de querer ser algo na vida, de não deixar aquela banalidade de porque a gente nasceu em periferia, tem que viver, tem que morrer em periferia, e tudo no diminutivo. Um carrinho, uma casinha, uma vidinha. Então, sempre tive essa meta de alcançar grandes coisas na vida e, através disso, ser bem-sucedido. Sim. Top. O que a gente costuma falar, né? O ambiente faz a diferença. Mas, se você tiver, né, uma perspectiva, né, não se sentir pertencente àquele ambiente, fica fácil da gente entender que precisa batalhar. O atalho vai ser sempre um caminho mais fácil, mas às vezes não vale a pena, né? O cara quer ter tudo isso que você falou, só que ele quer ir, às vezes, pelo caminho escuso, ilícito, né? E a gente sabe onde isso chega, né? Ô Wagner, fala um pouco pra gente aí, né, dos seus cursos, começando um pouco, né, pela parte, não vou falar de lazer, mas aquela parte que a gente gosta de um bem-estar, de um esporte, né? O que o esporte fez de diferença na sua vida ou que ele agrega para a sua atividade profissional e também relacionada ao estudo. Bacana essa pergunta, Servinsky. Vou partir da premissa que o esporte ele é de suma importância por diversas situações. Vou pontuar a primeira coisa. Por exemplo, quem estuda para o concurso tanto de soldado quanto de oficial, a gente sabe que tem um TAF. Para quem não conhece, o TAF é o teste de avaliação física. Ele vai avaliar o seu condicionamento, sua aptidão, porque você vai desempenhar uma função, né? Como policial, você precisa ter uma rigidez física. Então, você vai fazer ali a barra, você vai fazer ali abdominal, você vai fazer o tiro. Então, você tem que ter uma condição física boa. E aí você precisa treinar. Além disso, a própria atividade física, ela melhora muito na questão cognitiva. Então, hoje a neurociência explica que de 15 a 20 minutos de atividade aeróbica, além de reduzir estresse, ajuda a produzir um hormônio chamado dopamina, que está relacionado com essa questão da sensação do prazer. Então, a atividade física, ela sempre esteve presente. Desde criança, sempre foi uma criança ativa, jogava bola. Hoje a galera não empina mais pipa, então empinava pipa. Quem empinava pipa sabe, corre muito, né? Jogava bolinha de gude. Então, essas atividades físicas estiveram presentes. Isso corroborou muito lá na frente, né? Nos dias atuais, para que eu conseguisse determinadas coisas, né? Por exemplo, fazer uma maratona, uma ultramaratona. Então, o esporte, além de te dar esse condicionamento físico, que vai te ajudar, por exemplo, no concurso, é algo que te traz essa sensação de bem-estar, a questão da saúde. Tanto que há um estudo de uma universidade nos Estados Unidos, não vou lembrar o nome agora, que é sobre a questão da expectativa de vida. Lá no Japão, aproximadamente, as pessoas têm uma expectativa de vida muito alta, em média de 90 a 95 anos, salvo engano, em Okinawa. E eles foram fazer esse estudo e perguntaram, né?
que essas pessoas faziam para envelhecer dessa forma saudável e ter essa longevidade? Era o quê? Uma boa alimentação, depois atividade física diária, e a terceira, sempre ocupar a sua mente. Então, eles jogavam lá dama, jogavam xadrez. Então, a atividade física ela é muito importante em relação a isso. Hoje, eu sou praticante de skydive, né, o paraquedismo. Tem a questão também da ultramaratona que eu faço. Então, isso está muito presente, não só pelo bem-estar, mas também por esse benefício de você estar feliz com você, essa questão da saúde, e que isso também contribui para você fazer uma prova e fazer um outro concurso que você vai precisar, como Polícia Federal, Rodoviária Federal. A gente vê que o cara às vezes passa na prova, mas chega no TAF e não banca, né? Não bancar, o modo de a gente falar no quartel, não consegue. Ou para um próprio concurso militar, né, interno, sei lá, curso de operações especiais que vai exigir um condicionamento físico. Sim, e recentemente um amigo meu, eu estava treinando na academia, ele falou, pô, Daniel, prestei para a guarda municipal, não passei na corrida de 12 minutos. Eu falei, meu, tá de brincadeira, né? Então você vê, o cara é professor, treina e não passou na corrida de 12 minutos. Porque às vezes o cara não tá treinando específico, né? Sim. Então, o que a gente aconselha, né? Vai prestar algum concurso, lê o edital, né? Procura um profissional da área, nem que, pô, não tenho condição de pagar. Chega num amigo que conhece alguém, o cara dificilmente vai falar não para você, né? Passa um treino específico ali, com acompanhamento, porque senão você se frustra, né? Sim. Às vezes o cara pagou um cursinho para passar na escrita, estudou, perdeu um tempo ali, né? A gente perder tempo não, né? Mas para quem não ainda tem esse entendimento, né? Você está sempre investindo em algo, mas é frustrante o cara não passar no TAF, né? Falar, pô, estudei pra caramba, às vezes deixou família ou deixou de fazer alguma coisa que gosta, né? Então, se dedicar 100%, né? E quando você fala de maratona ou ultramaratona, só por curiosidade aí, qual que foi uma prova aí mais difícil e por quê? A prova mais difícil que eu fiz foi junho do ano passado, foi na África do Sul, chama Conrads, o nome da corrida, são 90 quilômetros que a gente corre, e ela é uma corrida muito interessante por diversos fatores, né? O primeiro fator é justamente porque é uma corrida extremamente difícil, ela é extenuante, porque são 90 quilômetros, né? Não são 9 quilômetros. Então, você precisa ter um condicionamento muito bom. E um pré-requisito é que você faça uma maratona e você tem um tempo também para que você consiga atingir, que eles chamam de qualify. Então, você precisa atingir essa maratona nesse tempo para você ser candidato a fazer essa corrida. Ela é uma das corridas mais antigas do mundo, né? Então, ela começa logo pós Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial ela começa em 1914 e termina em 1918. Então, essa corrida... Questão de prova, viu? É isso aí. Essa corrida ela foi idealizada, né, por um soldado que combateu na Primeira Guerra Mundial, que ele queria construir um memorial vivo para os mortos no combate. Então, ele queria criar algo que fosse extenuante, que só quem estava na guerra passou, para justamente lembrar dessas pessoas. Então, ele idealiza essa corrida e ele faz. E, né, quando ele fez a primeira modalidade, né, a primeira corrida, pouca gente conseguiu terminar, porque são 90 quilômetros. E o terreno, né, o relevo lá é muito íngreme, porque é muito sobe e desce. Então, a gente tem uma altimetria muito alta, de mais de 1.200 pés em relação ao nível do mar. E, assim, o próprio clima também, a questão da temperatura, isso influencia bastante. E aí, por que, né, fazer a corrida? Ela é uma corrida que o dinheiro que a gente paga da inscrição, ela é doado por uma instituição beneficente, lá, que chama Itembene School, que é uma escola na África que ela acaba pegando crianças carentes. Normalmente, crianças foram abandonadas, órfãos, que têm alguma dificuldade física, motora. Então, eles acolhem essas crianças. Inclusive, a gente vai visitar essa escola e é um contato muito importante porque a gente começa a ter um senso de gratidão. Sim. E aí, eu estava lá visitando essa escola e aí as criancinhas estavam lá, pedia para tirar foto, tudo com a gente, né? E aí uma criancinha estava na cadeira de roda, ela falou assim, tio, você vai correr no domingo? Eu falei, vou. Aí ela falou assim, corre por mim. Olha. Então, assim, era uma criança que estava na cadeira de rodas, que ela não tinha condição, então às vezes a gente reclama muito da vida, porque a gente não tem isso, não tem aquilo, só que o maior presente que a gente tem é a nossa vida, é a nossa saúde. E aí vocês pensam, pô, correr 90 quilômetros, né? É extenuante, a gente fica, caramba, quantas horas você vai ficar correndo, né? E aí eu sempre pensava assim, que eu não podia desistir da corrida, porque assim, se aquela criança estivesse no meu lugar, ou outra pessoa que estivesse no hospital, ela queria ter a saúde
a vitalidade que eu tenho para É a poder terminar. oportunidade, né? E aí eu terminei a corrida, fiz em 8 horas e 45 minutos. E aí ganhei uma medalha, porque diferente das outras corridas que todo mundo ganha a mesma medalha, lá eles vão te premiar, né? Vão te dar a medalha de acordo com o tempo que você termina. Legal. Então quem termina abaixo de 9 horas é um tipo de medalha. Então foi uma das provas mais difíceis que eu já fiz, pelo treinamento que eu tive que submeter durante um tempo. Vou até mandar um abraço pro meu treinador, o Zeca. E aí, quando a gente termina isso, a gente é como se desbloqueasse, né, um ponto do cérebro que a gente consegue ir mais além, que a gente tem capacidade, que a gente consegue qualquer coisa se a gente se dedicar, se a gente acreditar e ter fé. Sim, isso me remete aqui a 2 assuntos, né? Um que é o subclímaco, né? Subclímaco. Amigo nosso aí, e ele falou a mesma coisa, né? Às vezes a gratidão, né? E aquele sentimento de, pô, reclamação e perceber que muitas pessoas têm tudo, né? E reclamam, né? Então ele fala, meu, você tá aí, tem suas pernas saudáveis, né? O cara corre, faz maratona, agora é de cadeira de roda. E você presenciou, né? É um cara 100%. Sim. E a outra, da gente ultrapassar os nossos limites, né? Vou falar só rapidamente do curso, né? Você deve ter feito alguns, mas o ATESP, pô, chegar, não dormir, né? Ficar com a comida, né? Como posso dizer, limitada. Então Sim. você fala, pô, quando que eu conseguiria fazer isso? Quando que eu ia ficar tanto tempo sem dormir? Então a gente consegue perceber que o nosso corpo se adapta e que a nossa mente é alinhada à parte física, né? E se entrar no quesito espiritual, a gente consegue, né, tá sempre ultrapassando alguns limites, né? Que no começo a gente julgaria impossível, né? Sim, não, e pegando o gancho, o subclímaco, na maratona que ele fez a primeira, que ele até foi premiado, né, por ser o primeiro cadeirante a terminar a maratona, eu tava nessa corrida. Tava lá. E aí eu passei, cumprimentei ele, falei, muito bom, guerreiro. E aí ele continuou, né, a corrida tem esse espírito, né, Sim. de um tá ali conversando com o outro. E aí depois Gedeon, um amigo nosso, falou assim, cara, nessa maratona que você fez, um amigo nosso também tava lá. E eu falei, pô, eu cumprimentei esse cara lá tudo, né, então assim, depois ele veio aqui no podcast. E eu até um dia mandei mensagem para ele que ele é o David Goggins, né? Para quem não conhece, o David Goggins é um Navy SEALs, né? Um dos cursos mais difíceis da Marinha Americana, que é um curso de operações especiais. Ele fez o Para-Rescue, que é a parte de salvamento, né? Aéreo, que seria o nosso Para-SAR aqui no Brasil. E ele fez o curso do Rangers, que é para quem é do Army, né? Do Exército Americano, que é também operações especiais, que seria o COI, né? O Caveira. Sim. E esse cara, ele fala muito sobre a questão da mentalidade, que a gente tem que ter uma mente inabalável, né? O never surrender, né? Que é nunca desistir, nunca se entregar. E a neurociência, ela mostra isso, né? Eu gosto de ler bastante, né? E tem um livro que ele fala assim, Neurociência e os transtornos de aprendizagem. O nosso cérebro, ele tem uma plasticidade muito grande, ou seja, ele se adapta muito. Sim. Então, um cara que era sedentário, como o David Goggins, obeso, né? E aí o cara começa a fazer ultramaratona, o cara ganha no Guinness Book, né, como um cara que conseguiu fazer mais barras, flexões. O cara, ele consegue fazer uma maratona que chama Blackwater, que ela fica na Califórnia. Ela é muito difícil porque você corre 200 e poucos quilômetros numa temperatura, né, que se chama até Vale do Inferno. E trazendo isso para a nossa rotina, para o nosso cotidiano subclímaco, né, que infelizmente houve esse acidente, poderia ter desanimado. E pelo contrário, ele está ali, na situação que ele está hoje, infelizmente, mas está motivando a galera, não está desistindo. E aí fica até, galera, uma reflexão para você que está com saúde, né, tá sedentário, não está correndo atrás dos seus objetivos. Pega a história do subclímaco, um cara que teve essa situação, poderia ter 1000 motivos para desistir, todo mundo ia falar, você tem razão, mas ele não se rendeu. Então é essa questão, né, de você correr atrás do seu objetivo, nunca desistir e, acima de tudo, você vai alinhando, né, a fé com a questão das metas que você vai traçando. Então, acho que isso daqui é muito importante, ter um propósito na vida, né? Sim, top. A gente vai falar um pouquinho mais para frente de espiritualidade, né? Mas vou fazer uma pergunta agora para você, né? Quem são, ou se você tem alguma inspiração, pode ser pessoa física, né? Pode ser relacionada à espiritualidade, para a gente entrar nesse assunto, porque eu gosto de saber um pouco de cada um aqui, né? Pessoas de sucesso, amigos, o que cada um pensa, para que a gente sempre esteja, né, nesse meio. E sem demagogia nenhuma, o clímaco hoje, para mim,
Na verdade, ele já era um exemplo. Quando eu cheguei lá no GAT, ele foi o precursor, né, nosso. Ele ensinou bastante coisa e a gente já sabia o que ele fazia. Então, a gente sempre se espelhava, né, nos mais antigos e tal. E hoje, sem sombra de dúvida, ainda mais, né? Hoje, para você tem uma inspiração, alguém que você se espelha, e quem seria? Cara, excelente pergunta. Uma pessoa assim que eu me inspiro, o Servinski, que foi, né, por grande tempo no Brasil como um ídolo nacional, é o Ayrton Senna. E eu falo por quê? Por causa da dedicação que ele tinha dentro e fora da pista, né? E teve uma entrevista que eu acompanhei que ele falava assim, que seja você, independente da sua condição social, se você tiver muita fé em Deus, se você acreditar, se você se dedicar, você vai chegar lá. Então, é um cara que eu me espelho, né? Infelizmente não está mais presente entre nós, mas o legado que ele deixou, dessa questão da dedicação. E eu falo que, às vezes, a gente não tem, como diz na física, né, CNTP, as condições normais de temperatura e pressão, mas é fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. Então, pô, eu tenho hoje só uma apostila e eu tenho esse lápis para estudar, então faça o teu melhor. E ele, através do próprio exemplo, porque você falar uma coisa e você fazer aquilo são coisas diferentes. Então, assim, faz isso, mas você sabe como é que faz? Então, o exemplo, ele arrasta. E a dedicação que ele tinha fora da pista, de conhecer o carro, de se dedicar, de dar o seu melhor, eu acho que eu me inspiro muito nisso, né? De querer sempre fazer o meu melhor. Então, assim, a competição é sempre comigo. A comparação não é com o Servinski, a comparação não é com o Ricardo, a comparação não é com ninguém, é comigo. Então, eu quero ser uma versão atualizada e melhor do que eu fui ontem. Então, Sim. Eu sempre vou fazer essa comparação em relação a mim. Se eu estou me dedicando, se eu estou fazendo o meu melhor. Então, às vezes, a gente quer as condições perfeitas. Para eu estudar, tem que ter um ar-condicionado, tem que ter um livro legal, uma mesa digitalizadora. Não. Às vezes, você não vai ter isso. E, às vezes, a gente fica procrastinando, adiando muitas coisas para ter essas condições perfeitas. E às vezes a gente perde muito tempo. Sim. Então começa com o que você tem. Então é um cara que eu me espelho por essa questão da dedicação, de todo o esforço que ele fez, pela humildade também, de sempre querer aprender, né? E ele foi um campeão tanto nas pistas quanto fora, né? Então, assim, pelo exemplo dele, é um cara que eu tenho como ídolo. Legal. Você falou de começar, né? A gente lembra do filósofo, né? Que usa muito essa frase, né? Fugiu o nome dele, que ele até tem um sotaque meio... Professor Cortella? Cortella, né? E eu lembro desse fato porque quando eu estava iniciando, né, a ideia do podcast, eu queria uma câmera boa, eu queria montar o meu estúdio, eu Sim. queria ter um fundo legal. Aí um amigo meu, que é o Léo, da Calma da Mente, em março agora, provavelmente a gente faça um bate-papo também. Depois se inscrevam no canal dele também, voltado para o estoicismo. Ele falou, Daniel, esquece isso. Começa com o que você tem, com o celular que você tiver, e as coisas vão se encaixando, se alinhando, né? E parece que o universo às vezes conspira para isso. Um exemplo é da gente estar aqui hoje, nesse espaço que veio através de outro empreendedor, de outro militar que gostou do projeto, que me apresentou o Biagi, que eu também não conhecia, e as coisas vão fluindo, né? Então, mais uma vez para o nosso público, tá com uma ideia, tá com um projeto, tem uma perspectiva, começa com o que você tem. Não fique esperando as condições perfeitas, porque de repente elas nunca chegarão e você vai perder oportunidades, né? Pegando esse gancho, eu tento sempre descobrir uma motivação para mim estar treinando, ou acordando cedo. Hoje já é um hábito para mim isso. O banho gelado, né? Mas, às vezes a gente quer achar aquela coisa mágica. Qual que é a motivação? E eu hoje percebo que às vezes não existe uma motivação. É mais a disciplina que faz com que a gente continue, né? Para você tem alguma motivação ou não? O que te faz continuar acordando, estudando, dispondo tempo para o seu canal, para o seu conteúdo, alinhando com o propósito que você tem? Fala para a gente aqui qual que é
é a ferramenta que você utiliza? Bom, a motivação, Servinski, eu sempre falo que é o start, é o que vai dar ignição. Então, você precisa se motivar para começar algo, né? Mas o que vai fazer você concluir aquele objetivo vai ser a disciplina e a rotina, a frequência. Então, a motivação é o start para você começar um projeto. Então, você precisa estar feliz, você precisa ter uma perspectiva daquilo. O que vai fazer com que você continue é o que? É a disciplina e a frequência. Só que vai chegar alguns momentos da sua vida que só isso não vai bastar. E aí entra o propósito. Então, uma coisa que eu tenho hoje é o que? Colocar metas. Você pode dividir metas. Então, normalmente eu faço isso. Todo dia 31 de dezembro de cada ano, eu faço 4 colunas, com meta espiritual, com meta financeira, com meta física e com meta cognitiva. A espiritual vai ser eu estar mais próximo de Deus. Eu acredito, né? Aqui eu não vou estar pregando religião, mas eu acredito em Deus, então a minha meta espiritual é sempre estar mais próximo. Na parte da meta financeira, eu tentar me administrar melhor, conseguir ter um investimento, colocar uma perspectiva lá na frente do que eu quero ganhar, o que eu quero receber. Na metafísica, justamente é isso. São metas. Fazer um outro curso de paraquedismo, fazer uma outra maratona, uma escalada, um Ironman, etc. E na cognitiva, adquirir mais conhecimentos através de livros, de palestras. Né? Eu vou na palestra do Leandro Carnal também, então tento estar criando essas metas e através disso a motivação aqui, concluir essas metas. E aí vem o propósito. Mas por que eu estou fazendo aquilo? Então a gente também tem que ter essa noção do porquê a gente está fazendo aquilo. Tem que ter um motivo, né? Tem que ter ali algo que vai fazer com que você conclua aquilo. E aí o propósito para mim hoje é o quê? Fazer com que a minha vida, eu olhe para trás e eu falo, valeu a pena. E também, de certa forma, para que eu consiga inspirar as pessoas. Mas eu não trabalho com esse propósito de, eu estou fazendo para mostrar, para inspirar as pessoas. Não, eu também sou um pouco egoísta, né? A gente é ser humano, a gente erra. Então, eu faço primeiro para eu atingir meus objetivos, para eu também ficar bem comigo mesmo. Quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente emana energia. Então, as pessoas sentem isso. As pessoas, caramba, pô, o Servinski está fazendo tal coisa, eu quero fazer também, o Clímaco está fazendo tal coisa. Porque se a gente só faz as coisas pensando no status quo para poder postar, aí a gente começa a perder um pouco do senso do que a gente quer. Então, cada meta que eu coloco é para mim, para eu atingir. Para olhar meu caderno e falar assim, ó, das 10 metas que eu coloquei, eu atingi 8. E aí a gente vai acabando tendo um lifestyle, né, um estilo de vida em relação a isso. Então, o que me motiva é isso, né? Eu traçar essas metas, concluir essas metas e, de certa forma, eu acabar até inspirando outras pessoas para mostrar que alguém que veio de baixo, com pouca condição, chegou lá. Então, se você está na mesma situação do que eu, você tem um exemplo, você vai chegar lá. Se você está em condição melhor do que eu, você sabe que é certeza que você vai chegar lá. Então, o objetivo é esse. Sim. Você já falou um pouco do que eu perguntaria que é o propósito, né? Então, acredito que a gente tem que ter, né, um propósito maior, qualquer que seja ele, traçar as metas e objetivos. E quando você falou de estar conferindo ali, né, psicologicamente gera aquela sensação, né, de, cumprir aqui, vou conseguir. E eu até falei, né, num outro episódio com o Clímaco, não adianta a gente fazer metas difíceis de cumprir, porque você acaba, né, desmotivando, ou vão acontecer coisas externas que você não tem controle, que de alguma forma você vai falar, pô, tá vendo? Não era para mim fazer isso. Então, se a gente fizer aquelas metas palpáveis, né, gradativas, a gente tem aquele sentimento de missão cumprida. Eu acho que isso acaba ajudando a motivar. Sim. Mas para isso acontecer, a disciplina é fundamental. A disciplina, né, é fundamental. Até porque quando você traça uma meta grande, por exemplo, eu vou me pautar pela maratona. São 42 quilômetros que você vai ter que correr. Então você fala assim, pô, você não vai começar correndo 42 quilômetros. Você vai começar com uma planilha, começando a correr 2, 3 quilômetros. Então você pega uma meta grande e você segrega em pequenas metas. E aí você sabe que com pequenas metas você vai atingindo, chegando mais próximo. Que é aquela frase clichê. Se você fizer 1% todo dia, no final do ano você vai ter feito 365%. Sim. Então, pega uma meta que você queira, divida ela em pequenas metas e aí você vai atingindo elas. Mas a motivação ela vai te dar o start. Você precisa da disciplina. E a disciplina que é o mais difícil. Você ter essa consciência que você precisa fazer aquilo
independente se você gosta ou não. Sim. Porque, assim, as pessoas querem só fazer o que gosta. É muito fácil. O difícil é você fazer o que você não gosta. E aí que entra a questão da resiliência também, que é uma palavra bonita, mas poucas pessoas sabem o significado, que é aquela questão de você saber que você vai passar uma tribulação, você vai estar no deserto, mas que aquilo vai passar. E é aquela coisa, você vai subir a montanha, mas lá no final você vai ver que a vista é bonita. Ou seja, você tem que passar uma dificuldade para você atingir algo grandioso, algo extraordinário, um objetivo. Então, assim, não existe essa barganha fácil de só você ganha, e sendo que você não tem que dar nada em troca. Pelo contrário, você se doa primeiro para depois você receber. Sim. Tem um vídeo do David Goggins, né? A gente falou dele, aí acabou me remetendo. E ele fala, né? Você treinar água num dia de calor é legal, é um lazer, né? Você correr na praia é bonito, é legal, mas e o dia que tá chovendo, que tá frio, aí é que faz a diferença a disciplina, né? Você tem que fazer independente do tempo, do horário. A desculpa que muita gente tem, né? Pô, não tenho tempo para isso. Tá bom, entra lá no seu Instagram, vê quanto tempo você tá perdendo, né? Tempo ali, porque se você não estiver fazendo algo produtivo, é perda de tempo, né? Cuidar da vida dos outros, né? Ficar vendo conteúdo, não vou nem entrar em detalhes, mas a gente tem que ter esse start que você falou. E um dos starts, né, que eu tive foi me aproximar um pouco mais da parte espiritual, né? Eu sou cristão, tudo, tô um pouco mais, né, cada dia me aprofundando, buscando conhecimento, como você falou, independente de religião, qualquer ela que seja, né? O propósito maior é o bem comum. Jesus Cristo, acho que é o pilar, né, inicial ali, e acabei de assistir a série Chosen, né, e cara, é muito legal, até aconselho para quem está nos assistindo, assistam essa série, né, e em março agora eles vão vir para o Brasil, só estou falando isso porque é uma série muito legal e aconselho a todos verem, e eu comento com o pessoal lá da equipe, e vai estrear a 4ª temporada nos cinemas aqui, o 1º e o 2º episódio. E você começa a perceber muitas outras coisas, né? Então, um dos motivos para mim, o que me motivou, foi essa aproximação, né? Talvez outro dia eu entre em maiores detalhes, né? Das coisas que aconteceram, por que, né, eu busquei isso. Mas para você pode falar alguma coisa para a gente relacionada à espiritualidade? Claro. Eu sempre falo assim pro pessoal, né? Eu nem sempre fui uma pessoa que tive com Deus, mas Deus sempre esteve comigo, né? Então, desde criança, minha família meio que se dividiu, então uma parte era católica, a outra era protestante, né? Então ficava aquela dicotomia, né? Um povo ia para um lado, o povo ia para o outro, mas todo mundo ali com a sua fé, se respeitando, né? Que eu acho que isso é importante, né? A gente ter esse respeito, né? Pelas religiões, cada um tem sua fé, que pratica, que professa. Mas eu nunca fui uma pessoa muito próximo a Deus. E aí teve um episódio que aconteceu comigo no quartel, e eu tava voltando para casa, muito triste com o que tinha acontecido. E eu lembro como fosse hoje. No trem, uma menina não me conhecia, né? Ela viu que eu tava triste, ela foi e falou assim: fica tranquilo, as coisas vão dar certo. E aí eu falei assim, pô, mas eu nem conheço a menina, né? Ela veio falar comigo. Mas eu falei assim para ela, falei, não, mas o que eu fiz não, cara, não, já era, né? E aí ela chegou e falou assim, eu até blasfemei, falei assim, nem Deus pode me ajudar. E ela falou assim, não, você vai ver. E aí, resumindo, as coisas melhoraram, né? Os planos de Deus que tinha para minha vida, e eu comecei a me aproximar mais. E que isso fez de bom, né? O que mudou na minha vida? Eu ser uma pessoa mais grata, e eu valorizar os pequenos momentos de estar com a minha família, de estar com as pessoas que eu gosto, de agradecer pela minha saúde. E, acima de tudo, você começa a entender um pouco sobre o propósito, o que a gente quer dessa vida. Então, eu acho que essa parte espiritual, a gente se aproximar é muito importante, até para a gente entender o sentido da vida, que eu acho que é uma coisa bem complexa, né, e bem filosófico, né? Qual o sentido da vida, né? Eu acho que o sentido da vida hoje é a gente viver de uma forma que, quando chegar a nossa hora, a gente sabe que cada momento valeu a pena, né? E que para o Criador, ele olha e fala assim, pô, Servinski, você me honrou. Você fez o que era para você fazer e fez bem feito. Então, acho que é isso. A gente é aquela coisa de honrar o pai e a mãe que está na Bíblia, né? Então, hoje, graças a Deus, eu e meu irmão, a gente traz honra, traz
muitas coisas boas para minha mãe. No caso, as pessoas falam, caramba, seus 2 filhos são sargentos, aonde ela vai, o pessoal parabeniza orgulho, ela. né? Então, motivo de orgulho. Eu acho que o sentido da vida é isso, né? Então, essa questão da espiritualidade é isso, de você estar bem consigo mesmo, né? De você saber que vai ter dificuldades na vida, mas vai ter alguém que vai estar te apoiando, né? É algo sobrenatural, né? Que eu falo, né? Quando as pessoas falam assim, fé, eu falo, fé é igual o vento. O vento você vê? Não, mas o vento você sente, né? Então, assim, é uma coisa muito também introspectiva, muito individual. Tem pessoas que começam a se aproximar quando algo na vida de ruim acontece. Tem pessoas que são tocadas antes, né? Que a pessoa já tem um dom ali, já está mais próximo. Mas nunca é tarde para você procurar essa questão da espiritualidade. E eu falo que a gente tem tempo, né? Você deu até um exemplo, né? A pessoa fala que não tem tempo. Hoje, aplicativos mostram a quantidade de tempo que a gente passa em redes sociais. E um estudo na Universidade da Austrália fala que um dos países que mais as pessoas passam tempo utilizando o smartphone, o celular, é o brasileiro. A gente passa uma média de 5 horas. Então, 5 horas você consegue assistir uma série como The Chosen, que o Stravinsky mencionou. Você consegue ler um livro. Você consegue ver um curso de graça para você empreender. Então, a gente tem tempo, só que a gente tem que ser seletivo. E aí o cara tá ali assistindo o Big Brother, fica 2 horas. Aí pega o livro, tem sono. Porque não é algo que ele gosta, não é algo atrativo para ele. E aí entra também a questão da disciplina, que às vezes você vai ter que abrir mão de algo agora, se sacrificar em prol de algo lá na frente. E aí é uma frase que eu sempre utilizo, né, quando eu coloco um vídeo no canal, que é atribuída ao Rei Arthur, que ele fala que não há vitória sem sacrifício. Então, para a gente conseguir a vitória, a gente tem que abrir mão de algo. Então, abrir mão desse tempo, desse lazer, desse imediatismo que a gente tem de estar fazendo determinadas coisas, é importante para a gente ter outras, né? Então, assim, todo domingo, né, eu gosto sempre de estar indo para a igreja. Acho que é um momento que eu tiro ali para fazer uma autoanálise, né, para poder melhorar como pessoa, né? Eu sempre falo que eu estou em constante evolução, né? Eu não estou pronto, né? Não nasci perfeito, eu sempre estou aprendendo. Então, eu erro, tento mitigar esses meus erros, não cometer os mesmos erros, tento sempre me aproximar. A gente é a média aritmética das pessoas que a gente anda, então se você andar com 4 pessoas, né, fodas, a ideia é que você seja a 5ª pessoa. Então se você andar com pessoas que fazem atividade física, a tendência é você fazer, porque é aquela questão do exemplo, né, a questão do círculo social que você está inserido. Então essa questão da espiritualidade eu acho que é importante. Para mim hoje, eu estou muito mais próximo de Deus, me sinto muito mais feliz, e atingir a meta de fazer ultramaratona foi justamente por causa dessa questão da espiritualidade, porque chega um momento que só o físico não vai, e aí entra o espiritual, né? Então sempre corro com um terço que eu ganhei de um padre amigo meu, Padre Lázaro. Ele foi para Jerusalém, ele me trouxe esse terço. Legal. Aonde eu vou, qualquer atividade física, eu vou saltar de paraquedas, um dia eu estava próximo para entrar no avião para saltar de paraquedas, eu esqueci meu terço. Aí meu colega falou assim, o que foi? Eu falei, cara, esqueci meu terço, e eu não entrei no avião, porque para mim, eu tenho que estar com o terço, é uma proteção. Muita gente fala, mas é besteira, então, mas para mim não. Para mim a parte espiritual é importante, né? O terço é um presente que eu ganhei de uma pessoa que tem muito carinho, muito amor por mim. Então é algo que eu acredito, né, pela minha fé, que eu tenho que andar com ele. Então sempre que eu vou fazer qualquer atividade que eu sei que há um risco, eu sempre tô com o terço. Legal. E quando a gente fala, né, de se aproximar, né, da espiritualidade, só deixar um pouco claro, né? Às vezes a gente fala de se aproximar, pode ficar um pouco raso, né? A ideia não é só que a pessoa às vezes vá na igreja aos domingos, como eu também vou, eu gosto, eu me sinto bem, ou qualquer tipo de igreja, né, ou templo, você dar o exemplo, né, como a gente costuma falar. Aqui eu sempre uso essa frase que você falou quase agora, que é palavras convencem, exemplos arrastam, né? Sim. Tem um monte de gente que vai para a igreja ou para qualquer outro lugar relacionado à religião, e a gente sabe, né, que o cara faz outras coisas diferentes do que prega. E às vezes uma pessoa que não vai frequentemente para a igreja, mas está fazendo ali o bem, né? Então é isso que eu tento passar para as pessoas. Se aproxima, tenta entender, né, o sentido daquilo, leu um trecho da Bíblia, não entendeu? Procura uma pessoa que saiba te explicar, porque às vezes você não está no momento, você acaba fazendo uma leitura, não interpreta da forma correta, e a gente tem que dar o exemplo, a gente tem que exercer, né? Eu sempre digo para as pessoas próximas da minha família, né, sem entrar muito em detalhes, que hoje eu peço sempre para ser exemplo a ser seguido, né, e um instrumento da vontade de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo
Porque erros, como você mesmo falou, né? A gente errou, cabe a gente entender o porquê e reconhecer o erro e querer melhorar. Porque Sim. não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Pode ser um pouco mais difícil das pessoas, de repente, acreditar, sei lá, né? Um ex-detento se ressocializar, como a gente, né, espera que acontecesse, Sim. não vai querer dar o voto de confiança, mas, de repente, é a pessoa que realmente entendeu o propósito, mudou. Então, muitas pessoas me perguntam, você virou crente? Pessoas próximas. Falei, depende do que é para você ser crente, né? É crente em Deus, em Jesus, na Bíblia? Então eu sou crente, né? Não estou querendo criticar nenhum tipo de religião, mas tem pessoas que não têm um entendimento. E a gente tem que perceber isso também e não julgar, já é um exercício que a gente está fazendo, né? Sim. E tentar mostrar para ela, ó, tenta ler isso, tenta ver isso, tenta fazer isso. Eu tenho exemplo de pessoas próximas que brincavam com ironia, né? Novamente, virou crente por causa das mensagens que eu posto, né? Algumas coisas assim. Só que, como eu digo, o mundo roda, essas pessoas estão fazendo a mesma coisa hoje. Então é legal o exemplo, né? Sim. Às vezes a pessoa está insegura, até gostaria de fazer, mas não faz, e hoje faz. Transmite a mensagem, seja pelo status do WhatsApp ou do Instagram. Então esse que eu acredito que é o nosso propósito maior aqui, né? Ser exemplo, levar uma boa palavra, uma boa mensagem, e esse é o intuito do canal. Independente de ser parte financeira, parte de treino, vir um pastor, vir um rabino, como já veio, vir pessoas, né? Duas amigas que falou sobre o tarô, é um canal aberto para levar uma mensagem boa e cada um absorve o que for interessante, né? E o que não for, a gente acaba deixando de lado. Mas não é fácil, né? Dificuldades vão aparecer, problemas vão aparecer. Se o problema já existe, cabe a gente buscar a solução e não focar no problema. Mas a pessoa precisa parar, ter a calma, se aproximar, porque faz a diferença. Faz a diferença. Uma oração, uma reza, uma conversa, tenho certeza que vai fazer a diferença. Tranquilo? E como o Wagner falou, né? Da parte espiritual, vamos tentar não linkar de forma pejorativa jamais, mas relacionada a estudo. Dá para a gente pegar um gancho, se o cara quer estudar para um vestibular. Ele precisa estudar a Bíblia, ele precisa estudar a parte física, né? Então, como que você pode falar o que você utilizou, o que você errou e o que você aprendeu, que hoje você pode passar para as pessoas. Qual a técnica que você utiliza para estudo, para você focar, para você absorver o conteúdo que você está lendo? Porque eu mesmo, às vezes, sou falho. Eu estou lendo ali uma página, caramba, o que estava falando mesmo na página? Eu tenho que retornar lá para ler, porque às vezes a nossa mente está lá no futuro. Você está lendo algo aqui pensando em outra coisa, né? Então, às vezes, eu tento buscar um conteúdo para entender. O que eu preciso para focar no aqui e o agora? Como que você utiliza isso? Bom, vou até pegar esse gancho que você fez, né, Servência, dessa questão da Bíblia também, dos estudos, né? O Primo Rico lá, Thiago Nigro, ele fez um vídeo bem interessante que ele falava que a Bíblia, né, no livro do Rei Salomão, ele falava muito sobre essas questões financeiras, de você poupar, etc. Então, assim, a Bíblia, ela são um compilado de informações que você consegue ver em livros de psicologia, em livros de finanças, em livros de atividade física, em livros de como você ser uma pessoa melhor. Então, tudo você consegue tirar várias lições através da Bíblia. A questão de vários provérbios, como você se esforçar para conseguir algo. Então, você vai ver um livro, uma palestra motivacional, o cara vai falar isso, mas está na Bíblia. Ah, você tem que tirar 10% do que você ganha, também vai estar na Bíblia. Ou seja, uma questão de você viver com menos do que você ganha para você ter uma vida financeira melhor. Então, a própria Bíblia em si, se você pegar para estudar, você consegue tirar diversas informações importantes. Saber que você vai passar momentos de dificuldades, mas você tem que seguir em frente. E aí, em relação ao estudo, também pegando um gancho sobre o tempo, né? Você até deu um exemplo das redes sociais. É importante que vocês sejam seletivos, porque muita gente na internet vai sinalizar virtudes, né? Que o Servinho estava até comentando, a gente tenta ser o exemplo, né? Então, falo para a galera,
procurar pessoas que realmente, claro que a gente é ser humano, falha, a gente vai errar, então não é porque você está numa igreja que você é uma boa pessoa. Tanto que o padre falou uma frase que eu fiquei muito impactado, ele falou assim, cara, é muito difícil você seguir Jesus Cristo, porque a gente é muito pecador, a gente erra, então assim, mas o que faz, né? As pessoas criticam, não vou para a igreja porque na igreja tem gente fazendo coisa errada. Mas a ideia é justamente quem está ali está procurando melhorar, para não errar mais. O grande problema que faz com que algumas pessoas se afastem de determinadas religiões é isso, essa sinalização de virtude, sendo que a pessoa está sendo hipócrita. Ela fala assim, faz tal coisa e ela faz o contrário. Isso acaba afastando mais as pessoas. Mas eu gosto muito de filme que acaba ajudando, vou até dar um gancho na parte de história para não digredir muito na pergunta, é o que no filme do Código da Vinci tem uma pergunta bem no finalzinho que o Papa faz, né, para o professor Lendl, que ele fala assim, quando você for escrever, seja gentil, que aí ele fala assim que a igreja é boa, mas as pessoas, às vezes, que estão ali no comando fazem as coisas erradas, né, então assim, a gente tem que sempre se pautar que Jesus Cristo é o caminho, que a gente tem que seguir a Deus e a gente vai ver a parte boa que tem nas pessoas, copiar essas partes boas, mas não as ruins. Sim. E a gente não pode também pegar aquela pessoa e seguir ela, né, cegamente, porque a pessoa é falha, então ela vai falhar. E trazendo isso no estudo, eu vejo muito isso, essa questão do tempo que a gente tem, que dá para focar na questão do estudo, né? Então, o estudo a gente tem que entender, basicamente, o tempo que a gente tem. Então, o serviço tem 2 horas para estudar, então é o tempo que você tem. Então, quais as matérias que a gente tem para poder segregar? Então, a questão da organização, a gente tem que ser metódico. Então, a gente vai montar um cronograma. Vou estudar 1 hora de matemática, focando na prova da PM, uma hora de português, 1 hora de geografia, 1 hora de história. Beleza. A partir disso, você tem que começar a se conhecer. Que tipo de aprendiz que eu sou? Eu sou um cara auditivo? Eu sou mais visual, eu sou mais sinestésico, eu tenho que pegar nas coisas. Então, você tem que entender o tipo de aprendiz que você é. A partir disso, você já sabe qual material que você pode utilizar que vai ser melhor para você. Se eu sou auditivo, então eu vou colocar um fonezinho, uma audioaula. Cara, eu sou visual, preciso ver uma videoaula. Não, sou sinestésico, então tem que colocar a mão na massa, fazer exercício. E o nosso cérebro, é legal entender essa dinâmica, porque muita gente fala assim, cara, eu estudo, não entra nada na minha cabeça. Né? E aí a pessoa fala assim, cara, eu sou burro, eu tenho um TDAH, né, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. As pessoas recorrem a um fármaco chamado, né, de cloridrato metilfenidato, que é o vulgo Ritalina, que acha que aquele remédio vai fazer com que você fique mais inteligente, mais focado. E às vezes a pessoa não tem esse problema. Que eu falo, é questão de multifocos, né? Por exemplo, a pessoa vai ficar assistindo uma série, ela está extremamente focada, algo agradável, show. Quando ela pega para estudar, não é algo tão agradável. E aí qualquer coisa tira atenção. Então, se o celular está tirando atenção, pega esses gatilhos, deixa o celular em outra sala. Mas toda hora que eu estou estudando, alguém vem aqui e abre a porta. Então, tranca a porta. Então, tenta entender esses pontos negativos para você melhorar no estudo. E aí, como é que eu estudo? Basicamente, eu vou pegar a matéria, e aí, baseado que eu já sei qual tipo de aprendiz que eu sou, então eu sou uma pessoa bastante visual e auditiva. Então, estou assistindo a videoaula. Eu presto muita atenção na aula. Varia muito de pessoa para pessoa. Eu não sou o tipo que anota muito. Eu prefiro prestar atenção e aí depois eu faço um mapa mental. Eu faço assim, o que eu aprendi hoje com o serviço? O serviço falou disso, disso, daquilo. Então, eu fiz um mini resuminho. O nosso cérebro, ele tem uma curva de esquecimento, que ela é muito rápida. Então, o que acontece? Se você aprendeu algo hoje e se você não revisar amanhã, você já vai perder uma porcentagem. 7 dias depois, uma porcentagem maior. 15 dias depois, uma outra porcentagem. Quando chega em média de 30 dias, você tende a esquecer 98% do que você aprendeu. Então, a questão da revisão é importante. Outra coisa, você tem um conteúdo, que é aquela coisa, o cara sabe muito, mas não tem experiência. Então, você precisa fazer o quê? Exercício. O exercício ele serve para ratificar o que você aprendeu. Ele serve também para te dar uma velocidade na questão, porque às vezes você sabe, mas você vai demorar muito. Por exemplo, a prova de soldado tem duração de 5 horas, né? A gente sabe que você tem as matérias de matemática, português, geografia, história, redação, administração pública e informática. Então, você tem 60 questões em 5 horas. Se você for dividir ali, você vai ter uma média de 3 minutos por questão, já fazendo a redação. Então, você não pode perder muito tempo. Então, fazendo exercício vai te trazer velocidade. E o conteúdo é o que faz com que você responda o exercício. Então, assistir aula, estou vendo uma aula sobre o período da Segunda Guerra Mundial.
E aí, alguns detalhes, né? Alguns macetes que vão te ajudar. Por exemplo, quando eu estudo história, eu vou perguntar o quê? Então, o que é aquilo? O que foi a Segunda Guerra Mundial? Eu sei que foi um conflito entre países, né? Que aconteceu entre 1939 e 1945. A gente tinha os eixos e os aliados. O eixo era composto ali pelo Japão, com o imperador Hirohito. A gente tinha a Alemanha com Hitler e eu tinha a Itália com Benito Mussolini. E eu tinha ali a Inglaterra e a França, né? Os Estados Unidos entra depois, ali por volta de 1941, quando a gente tem um ataque em Pearl Harbor, por causa dos kamikazes japoneses, e o pau começa a comer ali. A gente tem a Segunda Guerra Mundial. Como que termina? Estreou até um filme recentemente, que é o Oppenheimer, que ele fala sobre a produção da bomba atômica. E aí eles jogam por volta de 1944, 45, na cidade de Hiroshima e Nagasaki, a gente tem um fim da Segunda Guerra Mundial. Então, eu pego a aula, faço revisão do conteúdo e faço exercício. Aí o seu cérebro, ele entende que você aprendeu. Que aí é o que eu falo sobre os dois lados do nosso cérebro, que é o lado difuso e o lado focado. O lado difuso está em relação às ideias, e o lado focado é a questão do raciocínio. Então, você aprendendo como essa dinâmica do cérebro funciona, facilita o teu estudo. E aí você consegue perceber que você não é uma pessoa, né, como as pessoas dizem, burra, só que cada um tem que entender o seu tempo. Às vezes o servente tem uma aptidão melhor em determinada coisa, que eu não vou ter. Então, a questão da comparação também no estudo. Porque se você compara, o Vagnão faz a prova e passa, eu fiz 10 e não passei. Você não tem que se comparar comigo, tem que se comparar com você. Da sua prova anterior para a atual, você acertou 2 questões a mais, você já melhorou. Sim. Você teve uma porcentagem. Só que às vezes a gente não tem esse senso de ter essa gratidão pelas pequenas vitórias. A gente quer só atingir o objetivo final, né? Como o Maquiavel falava, os fins justificam os meios. Então, a pessoa, para atingir aquele objetivo, ela faz qualquer coisa, e não é assim. Então, aquela coisa da disciplina, da frequência, você estudar todo dia um pouquinho, você vai ver que no longo prazo você vai conseguir aprender. Então, basicamente, é dessa forma que eu estudo. Legal. E preparar o ambiente, você acha que é viável, né? Porque a gente fala assim, né, da nossa casa, vai receber, né, uma visita, preparar, vou limpar a casa, vou arrumar, vou deixar tudo bonitinho, mas muitos estudos dizem, né, que se você está estudando num ambiente propício, né, deixa uns livros ali, sim, uma iluminação agradável, né, o silêncio, às vezes, dependendo de quem vai entrar ou não, como você falou, da porta fechada, deixa o celular separado. Você já praticou isso? Viu que tem diferença realmente ou não? Cara, quando eu comecei a estudar para o concurso, eu vou pegar o da PM, que hoje é o que está mais em voga, né? Quando eu passei para soldado da PM em 2012, morava eu, minha mãe e meu irmão, e a gente morava só um cômodo, né? Que aí tinha a cozinha ali. Então a gente tinha um quarto bem pequeno, dormia os 3, não tinha porta, assim, era uma situação bem difícil. E hoje eu falo que eu sou privilegiado, porque eu tenho um quarto só para estudar. Então eu tenho uma mini biblioteca, eu tenho minha mesa, eu tenho meu notebook para poder estudar. Então você ter um ambiente para estudar é muito importante. Você preparar o ambiente, né? Então você vai deixar ali seus livros, tirar coisas que vão afastar você do seu foco, tirar sua atenção, como o celular, uma rede social. Mas se você não tem um ambiente para estudar, também está tranquilo. Você pode procurar uma biblioteca pública ou você pode fazer o quê? Pegar um cômodo da sua casa e pegar para estudar. A gente já viu diversas histórias de pessoas que estudavam no banheiro, que estudavam na roça, enfim, passaram. Então, assim, não fique focado em, eu tenho que ter o ambiente perfeito. Não, que a gente estava falando, né, das condições perfeitas, apenas comece. Mas quando você prepara um ambiente para você estudar, você deixa ali seu lápis, sua caneta, notebook ligado, tudo organizadinho, sua água, isso já começa a convergir de forma positiva para o seu estudo render. Nessa realidade, é rentabilidade. Por isso que eu falo, estudo tem a ver com qualidade e não quantidade. A galera fala, eu estudo 10 horas. Mentira, você não estuda 10 horas. É a questão do soldo, né? O seu salário é líquido ou bruto? Eu ganho 10 mil, bruto. Não, então você não ganha 10 mil. Porque o líquido, depois que desconta, é 5. Então você ganha 5. Então quando a pessoa fala que estuda 10 horas, eu falo, você não estuda 10 horas. Você está passando 10 horas estudando. Porque o estudo tem a ver com a qualidade. Então, dessas 10 horas, você vai tirar que você foi no banheiro, as distrações, então cai para 7. Então você tem 7 horas líquidas. Dessas 7 horas líquidas, quanto rendeu? Qual foi o rendimento? Quanto você realmente absorveu? Cai para 3 horas. Ou seja, ao invés de você estudar 10 horas de forma totalmente desorganizada, foca só 3 horas. É o que eu falo, menos é mais, né? Então é um passo para trás para dar 2 passos para frente. Então diminua a quantidade de horas, mas foque na qualidade. Porque é essa qualidade que vai fazer com que você passe no concurso. Por exemplo, eu não precisei ficar estudando 8 horas para passar no Barro Branco. Eu estudava uma média de 3 horas.
Mas as minhas 3 horas eram extremamente Com qualidade. focadas, com qualidade. Então, eu sempre pegava e fazia erros e acertos. Fiz 10 exercícios, errei 2. Então, eu não deixava esses 2 exercícios de lado. Eu ia pegar por que eu errei. Eu errei por falta de conteúdo, por falta de tempo, por nervosismo, porque eu não tive controle emocional, ou porque eu não sabia a matéria, ou porque na hora me deu um branco. E aí eu já sei aonde eu errei. Ah, foi por causa de conteúdo. Então, deixa eu pesquisar o conteúdo. Eu vou lá e assisto a videoaula de novo. Sim. E aí, eu já sei que aquela questão não vou errar mais. Que é aquela questão. A gente não pode ficar cometendo os mesmos erros. Que sejam erros novos, mas não os velhos. Então, a gente vai querendo ou não evoluindo dessa forma. Então, você tendo esse estudo, essa perspectiva de como estudar, já te adianta muito na frente dos candidatos. Porque hoje, de 100 candidatos, vamos pegar essa métrica, 20% vai faltar, que a média, a galera falta, se perde e tal. Vem para 80%. 30% são aquelas pessoas que falam, meu, eu só vou fazer para ver como é que é, não estou nem estudando, só vou lá para ver e ano que vem eu estudo. Já cai para 50%. Tem alguns doidos que vão lá fazer a prova, mas não vão tomar posse, que é o meu caso. Então, em tese, de 100 pessoas, você está concorrendo com 40. Então, olha como você ter só essa perspectiva. Mas o que eu falo para a galera, você não precisa fazer esses cálculos estatísticos. Ah, 200 vagas, são 1.000 inscritos, não sei o que. Não, deixa para quem é dono de cursinho, deixa para professor, para quem cria conteúdo. Você tem que se preocupar. Servinho, você vai fazer a prova, são 200 vagas. Vou te fazer a pergunta. Irmão, você precisa de quantas vagas? Uma. Então, você tem que colocar na cabeça, não tem mais 200. Agora tem 199 para a galera brigar. Uma é minha. E aí vem, disciplina. O que eu estou fazendo para conquistar essa vaga? Estou me dedicando? Eu estou me esforçando? Estou estudando da forma correta? Eu estou procurando as pessoas que têm mais conhecimento que possam me ajudar? Eu estou realmente fazendo a minha parte? E aí também envolve a fé. Porque tem coisas, galera, que às vezes é só o sobrenatural. O que eu falo é Deus. Por exemplo, eu comecei a estudar, eu até brinco, né, que a maior motivação que eu tinha para passar no meu primeiro concurso era pagar dívida. Eu entrei numa dívida financeira tão grande que assim, eu não tinha R$1 no bolso. Então, assim, eu falei, cara, eu tenho que passar no concurso. E hoje eu penso que essa dívida foi o fator que contribuiu para que eu estudasse. Né? Então, é o que eu falo para a galera, assim, a gente tem que pegar e entender que às vezes Deus está agindo. E às vezes não é da forma que a gente quer. Ah, putz, meu, queria que fosse dessa forma, o serviço que fosse lá comigo, me apoiar e tal, vou me motivar a fazer o curso do GAT. Não, às vezes vai ser alguém que vai te falar uma coisa e vai te despertar. Então, é o que o meu chefe fala, a gente ficar atento aos sinais, sabe? Ficar prestando atenção ao redor. E às vezes a gente tá acontecendo muita coisa boa e a gente não para fazer aquela autoanálise, né? Que é igual você também falou, né, do estoicismo do Marco Aurélio, ele fala muito sobre essas coisas, né? Da gente começar a ser um pouquinho mais minimalista, focar realmente o que importa, né? Porque às vezes a gente fica muito difuso, fazer isso e aquilo, não, mas focado. O que eu estou fazendo? É estudar? Então vou focar nisso. Vou fazer o meu melhor aqui. Depois eu vou fazer outra coisa. A gente quer fazer o quê? Multifacetado. Então a galera, pô, o Vagnão tá saltando de paraquedas, tá correndo uma maratona, tá gravando um vídeo, tá no quartel, tá fazendo um curso de inglês, tá cuidando do filho e tal, não sei o quê. Mas eu falo, galera, a minha vida é assim, é corrida, a sua também é, serviço. Mas hoje a galera que quer esse hype, quer falar assim, meu, eu sou multifacetado, mas a gente, de fato, a gente queria Não ficar viu o que tranquilo. fez atrás, né, A gente, também. pô, eu queria só ficar ali saltando de paraquedas tranquilo, mas eu sei que é correria, então eu vou ter que saltar, daqui a pouco eu tenho que fazer o serviço no quartel, eu tenho que produzir o conteúdo pro canal, eu tenho que dar uma ajuda pro irmão. Então a minha vida, ela é corrida, mas não é porque eu faço isso para ser multifacetado, e a galera tá fazendo isso. Então é o que eu falo, quando vocês forem seguir alguém, tomem muito cuidado, porque você acaba entrando naquela atmosfera, de certa forma absorvendo, e você começa a querer ser essa pessoa. Então, o que eu falo hoje que o que falta muito, né, na sociedade é a questão da personalidade. A gente tem muita gente copiando outras, e as pessoas não estão sendo mais elas mesmas. Então, quando alguém é autêntico, a questão da autenticidade, fala assim, pô, nunca vi alguém igual o Servinski. E não tem. Mas hoje a galera fala assim, pô, eu quero ser que nem um clima, que eu vou fazer isso e aquilo, mas você gosta de fazer isso? Porque às vezes só para fazer, para postar, você começa a criar o quê? Ansiedade, depressão. Rede social só tá a galera legal. Eu sempre faço crítica em relação a isso. Ninguém posta foto chorando, triste, todo mundo tá bonito, tá com dinheiro, tá feliz, tá fazendo viagem. E aí a pessoa que não tá conseguindo realizar aquilo começa a se frustrar. Sim. Caramba, tá todo mundo vencendo e eu tô parado. Então fala assim, você tem que sempre analisar em relação a você. Em relação à pessoa anterior, você melhorou? Show, é isso. Boa.
Então, relacionado ao estudo, você diria que uma média de 3 horas seria ideal, desde que ela tenha qualidade, desde que ela faça, né, o que tem que ser feito. Não precisa estar nessas 8 horas. Tranquilo. Depende muito do concurso. Soldado, 3 horas. Barro branco, uma média de 4, 5 horas por dia. Porque eu parto da premissa, a gente que trabalha, a gente precisa cumprir um expediente no trabalho, depois você vai estudar. Né? Às vezes o cara tá então você também reduz. Agora, o jovem de 18 anos que o pai tá pagando cursinho, se você conseguir estudar as 10 horas, show. Sabe que não vai ser 10 horas líquidas, vai ser 10 horas brutas, né? Mas você que trabalha, que tem família, você vai utilizar o tempo que você tem que dar uma atenção para a família, você tem que dar uma atenção para o seu trabalho. Então, assim, uma média de 3 para soldado, entre 4 e 5 horas para o barro branco, pensando no longo prazo. E aí, hoje, muita gente quer vender as coisas na internet, entendeu, Servins? Que é aquela questão de capitalizar o sonho. Como passar no barro branco em um mês? Eu falo, impossível. Quando o cara vai passar em um mês? Quando o cara já tem uma base, o cara ele tem um conteúdo, um acervo de conhecimento muito grande, já fez vários concursos, e aí sim, ele consegue, por todo esse conhecimento, por toda essa expertise, pegar as provas anteriores, fazer uma revisão, aí ele vai para a prova e é competitivo. Você que saiu do ensino médio, não sabe que é um sujeito, que era o meu caso, não sabe fazer uma regra de 3, você não vai passar no barro branco um mês nunca. E o cara vai te vender essa ideia. E o brasileiro é o quê? Imediatista. E gosta do milagre, né? E aí vai e compra. E aí se frustra depois. Você é aquele cara que assinou tudo A, né? Na alternativa, lembra? Não. E passou. Só pra você pegar nesse gancho, a prova é tão esperta, a banca, que se você chutar tudo numa letra, você acerta uma média de 20% da prova. Sim. Então, por isso que tem a teoria do chute, né? Quando você vê todas as questões que você colocou, falta 10 questões para você preencher, aí o que você faz? Você faz uma quantidade. Por exemplo, prova de soldado, são 60 questões, são 5 alternativas. Se a gente dividir as 60 questões por 5 alternativas, a gente vai ter 12 alternativas, né, de forma proporcional, 12 letras A, 12 letras B, até a letra E, certo? Então, você vai fazer a conta. A prova não vai colocar 20 letras A, porque a prova ela é feita por uma banca, ela alimenta um banco de dados, o algoritmo vai selecionar de forma randômica, forma aleatória, e eles preparam a prova. Eles vão analisar a prova para ver se não cabe recurso. A prova normalmente fica pronta faltando 2/3 meses para a data da prova. E aí a prova é feita. Então, o gabarito, eles não vão colocar tudo uma letra só. Então, tem essa questão da proporcionalidade. É exata? 12, 12, 12? Não. É uma média de 13, 15. E eu falo, galera, como que você faz essa análise? Olhando ali os gabaritos anteriores. Pega as provas dos 2 últimos anos, dos 10 últimos anos para confirmar. Mas é que eu falo, é a questão de utilizar o tempo da forma correta. Então, o cara está produzindo conteúdo que vai agregar, vai lá ver. Mas o que a galera faz? Fica vendo Big Brother. E aí, quando chega na véspera da prova, fica pedindo para Deus para passar. Sim. E eu falo, o Einstein diz isso, a gente também não pode afirmar que ele falou, mas a frase atribuída é o quê? Deus não joga dados. O que quer dizer? Não existe sorte. Sim. A sorte é um binômio. É oportunidade e capacidade. Sim. A oportunidade está aí para todo mundo. O edital está aberto, de 18 a 30 anos. R$80 para pagar a inscrição. A oportunidade está aberta para todo mundo. A capacidade, Deus capacita todo mundo. Claro que tem gente que tem uma predisposição maior. Por exemplo, o Usain Bolt é um velocista que, cara, você vai treinar, você não vai ficar igual ele. Sim. Mas você consegue treinar e melhorar. Então, essa capacidade a gente adquire. Claro que cada um tem uma facilidade em uma matéria, ganha um pouquinho mais de velocidade. Por exemplo, eu vou pegar o exemplo do paraquedismo, né? No pouco tempo que eu evoluí muito no esporte, porque eu uni o fator que eu também gosto, né? E tem gente que está um pouquinho mais tempo e não tem tanta, vamos dizer assim, expertise que eu peguei. Mas não quer dizer que a pessoa não vai chegar. Aí é a questão de cada um saber que tem o seu tempo. É uma corrida. Sim. E a corrida, cada um tá ali no seu tempo, fazendo o seu pace, mas quando chegar no pórtico de chegada, todo mundo é vitorioso. Sim. Todo mundo vai colocar sua medalha no peito. Isso às vezes é aquela motivação nata que eu acredito que existe, né? Se o cara gosta do inglês, ele vai aprender mais Sim, rápido. Com certeza. Quem não gosta, né? E por aí vai. Mas é como você falou, às vezes é a aleatoriedade, né? E, Wagner, bate-papo, show de bola. Não vou entrar muito em detalhes, porque senão daqui a pouco você vai estar dando todo o teu curso aqui, né? Mas brincadeiras à parte. Eu gosto sempre de pedir para que o convidado deixe aquela mensagem final, né? Que como o Jota fala, né? E o José Roberto Marques, vai ser vista em todos os outdoors, mensagens, né? WhatsApp, Instagram, televisão. Qual seria essa mensagem para quem está nos assistindo? Cara, acho que uma
uma frase que eu posso deixar aqui que acompanha a minha trajetória toda, né? Por todo o contexto, né? Social, histórico, familiar, tudo é nunca desistir. Nunca desistir. Porque é que eu falo, a gente não perde quando a gente não ganha. A gente vai perder quando a gente desiste. Porque se você fez a prova e você reprovou, você não perdeu. É experiência, é aprendizado. Sim. Quando você perde? Quando você desiste. Você fala, não é para mim. Então, acho que essa questão de nunca desistir é algo que é importante. A gente não focar muito na questão do tempo. Claro que é importante. A gente quer passar numa prova em 1 ano, a gente quer concluir aquele objetivo financeiro, uma reforma na casa, enfim. A gente tem aquela métrica de tempo, mas a gente tem que sempre pensar que nem sempre as coisas vão sair da forma que a gente quer, né? Então, a gente tem que ter fé. E eu penso nessa questão de você nunca desistir. Se você nunca desistir, uma hora a vitória vai chegar. Né? E chega. Pode ser que demora 10 anos. Eu dou um exemplo do cara que passou na PRF depois de 20 anos fazendo prova. Acho que você já viu essa história. Depois vocês pesquisam na internet. Sim. Ele foi o cara mais velho a entrar no curso da PRF. 20 anos. O cara vendia queijo. Uma história bem legal. Então, assim, o cara nunca desistiu do sonho dele. E ele chegou. Então, quando você não desiste, uma hora você vai chegar lá. Sim. Com certeza. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês aí. Nunca desistir. Boa. Show de bola. Wagner, aqui é a lembrança, né, do nosso canal. Obrigado, irmão. Você, eu sei que usa boné, né? Alguns aqui eu não sei se usa ou não. Aí, galera. De repente dá de presente. Obrigado, irmão. Aí, você tá devendo também um presente aí. Galera, canequinha do Forcionra. Vou deixar aqui também para você, irmão. Uma lembrança aqui, ó, do Matemática Mike. O professor Ricardo mandou aí para você aí. Top. Obrigado, né? Ricardo. Fazer atividade física é importante. Aquela garrafinha pra gente tomar uma água aí. Calendário. Então... Eu gosto de presente. Aí, ó. Acho que uma coisa também importante na nossa vida é a gente sempre reconhecer as pessoas que ajudaram a gente. Então, de antemão, agradeço a oportunidade, irmão, de estar aqui, poder contribuir um pouco com a galera, com a minha história, de certa forma, motivar, inspirar as pessoas a serem melhores. Que eu falo, a minha inspiração é sempre comigo, de ser uma pessoa melhor, né? Tenho os meus ídolos, né? Como eu mencionei o Ayrton Senna, tem outras pessoas que atingiram grandes coisas na vida. Eu acho que Deus, ele dá a vida para a gente poder viver o extraordinário. Então, ele não quer que a gente tenha uma vida banal. Claro que ninguém precisa saltar de paraquedas, ninguém precisa fazer uma outra maratona, mas ele não quer que a gente fique triste nessa vida. Então, cada um tem que procurar algo que goste, sim, que te motive e chegar onde você quer chegar. E o que eu falo, para chegar lá é só não desistir. Né? O Tenente Bahia, meu amigo, ele fala assim, que só vive o propósito quem suporta o processo. Né? Suportar o processo é não desistir, galera. Essa é a realidade. Show de bola. E aproveitando aí, né, o embalo dos agradecimentos, né, agradecer aos nossos apoiadores, que é o Eric Biagi, aqui da Mente Aprovada, que cede o estúdio pra gente, né, é um cara aí também fenomenal, um dia ainda vou entrevistá-lo aqui, para que vocês o conheçam. Agradecer ao Botelho, da WCTEC, ao José, da LCA Fix, JCBS e JC Prado, ao Hélio, do Buffet Paraíso Kids, ao Marcelo e Keila, da Agência da Praia Imóveis, e ao meu novo apoio, o André, que é de uma advocacia, né? Mais para frente a gente vai colocar o logo dele aqui para vocês, mas também é uma pessoa sensacional aí, que a gente se conheceu há pouco tempo, mas um cara de extremo profissionalismo, um parceiro nosso agora, e continuar agradecendo a todos vocês, tá? A gente está chegando ao final do 11º episódio, pedir de coração, né? Para quem gostou do conteúdo, divulgue para mais pessoas e aguardem o próximo episódio que nas redes sociais eu vou estar lançando. Sigam nosso amigo, se inscrevam no canal do Vagnão, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo. E agradecer mais uma vez ao Igor aí, que é o nosso produtor, fazendo um trabalho excelente. Valeu, Igor. Pessoal, a gente encerra por aqui. Meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe. Força e honra.